Hino Amor no Lar, 453. Esse, né? 454? Ah, vem entre nós morar? Pode ser o 453 mesmo? 453 mesmo. 453. Tudo é belo em derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Pode irmão, não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, em de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Agora vamos todos em pé louvar ao nosso Deus com o hino de número 150. Não desistir. Assim que iniciar o playback, vamos nos colocar. Bem sei em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te, forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora
não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus, o amor vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir. Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém. Com esse intento de nunca desistirmos até Jesus voltar, vamos nos colocar de joelhos para conversarmos com Deus. Grandioso Deus e Pai, maravilhoso Senhor, Deus e Criador, nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos chamou nesta noite para a Tua santa casa de oração, para louvarmos o Teu santo nome e ouvirmos palavras vindas do Teu trono. E pedimos, ó Pai, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para abrir as nossas mentes, para falar aos nossos corações e que possamos, ó Pai, atender ao Teu chamado, atender às Tuas palavras, que essas palavras venham transformar a nossa vida, para estarmos dignos, ó Pai, de estar na Tua presença. Pai amado, sê conosco, sê com cada adorador que veio esta noite, sê com o nosso pastor Jonas, que ele fale palavras vindas do Teu trono, e que nós, ó Pai, possamos aprender através dele. Que o Teu Santo Espírito tome-o e esteja sobre ele. E também, ó Pai, que nós possamos acatar os Teus mandamentos, as Tuas ordens, com amor e com atenção. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, amigos. Prazer em vê-los, alegria muito grande em estarmos mais uma vez aqui na igreja para adorarmos ao nosso Deus nesta noite, entardecer de domingo, quando a misericórdia de Deus nos traz mais uma vez aqui na igreja. Louvado seja o nome de Deus. Eu fico muito feliz em ver os amigos queridos que aqui estão, vários que nos visitam, e você, amigo internauta que está nos acompanhando, que Deus abençoe. E eu quero confirmar depois que o Media Center, se Queimadas está conosco no ar, a hora que estiver, vão me mandar um recado, porque eu soube ontem, eu tenho notícias de que a igreja de Queimadas, lá na Paraíba, nos acompanha a cada domingo, mas eu não sabia que era uma congregação de 200 pessoas. Deus seja louvado. Então eu vou receber a confirmação no transcurso da programação e manter contato aí com vocês. Na sequência da programação, eu vou chamar o Alexandre para que venha aqui à frente e cante um louvor a Deus e alegre o nosso coração. Que Deus abençoe. Amigo, se andas sem rumo na vida, volve olhar para Jesus.
Ele tem a saída e a solução. Ele quer conduzir teu viver. Cristo quer o melhor pra tua vida, quer o caminho mostrar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Eu também descobri que Jesus é a saída quando em trevas eu vaguei. Recebi sua ajuda, pus-me a seguir os seus passos deixados aqui. Cristo quer o melhor pra tua vida, quer o caminho mostrar. Chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, Alexandre, por esse hino tão bonito. E o assunto desta noite, mais uma vez, começou de domingo passado até hoje. Estamos abordando assuntos sobre a família. E na sexta-feira à noite, sábado de manhã e sábado à tarde e hoje à noite, estariam conosco o casal Pastor Wilson e a sua esposa, a professora Irene. Infelizmente, ontem, no final do culto, que eles estavam aqui conosco pela manhã, a netinha, que estava para nascer, faleceu, e eles tiveram que sair, e eu mantive contato com o pastor Wilson. Eu dei essa informação ontem à tarde, vou repetir agora para os amigos que não vieram. A bebezinha, ela estava com 2 circulares de cordão e ela morreu no ventre da mamãe. E era uma garotinha de 2 quilos e 4 meses, perfeita, e o pastor Wilson disse que era uma criança muito linda, e às 3 horas da tarde eles fizeram o enterro da nenenzinha. E eles disseram que estavam muito tristes, mas estavam consolados e animados com a volta de Jesus. Quando aqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar.
e os bebês serão trazidos para os seus pais. A importância de o papai e a mamãe estarem lá para receber. E nós, então, estamos dando uma sequência ao programa que eles fariam, não exatamente no mesmo assunto, porque eles estariam contando a história de vida deles, muito linda. E o pastor Wilson falou-me claramente: vou voltar, se Deus quiser, à igreja de Vila Matilde para passar um sábado e terminar aquele assunto, porque eu gostei muito da igreja de Vila Matilde. Ele ficou encantado com a recepção dos irmãos na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã, com a amizade dos abraços. A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E nós choramos ontem com eles. Nos alegramos quando eles vieram, a programação tão linda, e no momento de dor, quando nós vimos o casal em prantos devido à perda da netinha, nós choramos juntos. E eles mandaram um abraço para a igreja e vão voltar. Se Deus quiser, vamos ver se ainda este ano, porque estamos no final do ano de 2015, mas em algum momento eles voltarão. Este hino que o Alexandre cantou agora diz em seu estribilho, que ele repetiu várias vezes: Cristo chama com muito terno amor, ó, vem com Cristo andar. Se nós pudéssemos ter um início de assunto para esta noite, é o chamado de Jesus com amor para as famílias. E o hino que nós cantamos inicial, 150, diz: não desistir. Não desistir da família, não desistir do casamento, não desistir dos filhos, não desistir do amor. E eu fico feliz com amigos que nos visitam, eu vejo jovens, amigos, queridos, prazer em vê-los. Os amigos que nos visitam, eu quero saber se Queimadas já está no ar conosco. A hora que estiver, você me passa um sinal que eu quero dar um alôzinho para eles, devido à diferença de fuso horário que nós temos ainda dentro do Brasil. Eu vou ler 3 textos da Bíblia, que se nós lermos isoladamente, como agora, não há conexão alguma. Mas os irmãos, os amigos vão ver no transcurso do assunto como eles são interligados. Histórias lá do Antigo Testamento, milênios atrás. Outras que vieram milênios depois e escritas milênios até a nossa era. E esses 3 textos têm uma correlação com aquelas famílias antigas, aqui relatadas, e seguramente com cada um de nós que aqui hoje estamos. Eu quero agradecer ao Departamento da Família, através da Nilza, do Robertinho, por proporcionar esse programa de fim de semana. Antes tivéssemos todas as semanas programas para a família. Como é importante hoje a família manter-se ligada em assuntos que são importantes. E eu vou aproveitar, eu estou vendo ali o Eliezer, a Ellen, o Wesley, a família. Posso contar aquelas 2 histórias, Eliezer, de sexta-feira à noite e de sábado, daquela jovem, sem citar nomes? Uma jovem estava aqui na Redondeza, indo para a igreja que ela havia sido convidada, não era aqui. E ela chegou na igreja na sexta-feira à noite, e ela entrou e não agradou muito a ela o culto que ela estava assistindo, e ela saiu. E ao sair, passou aqui na frente. Olhem como o Espírito Santo trabalha com pessoas que têm sinceridade do coração. Passou em frente à igreja, nunca havia entrado, entrou. Nunca havia entrado aqui. É de outra religião. E ouviu a história do pastor Wilson e da professora Irene na sexta-feira à noite. Ficou muito impactada, gostou. E ouviu que no sábado, às 9 horas da manhã, eles estariam aqui novamente. Ela veio. E ontem, pela manhã, quando ela chegou, nós que estávamos aqui à frente, víamos uma moça visitante ali, chorando. Na hora que a professora Irene convidou todo mundo para se levantarem e virem aqui à frente, as famílias, esta moça estava aqui no meio do corredor, chorando. E eu só percebi esta moça quando a professora Irene saiu aqui da frente,
foi abrindo caminho aqui pelo corredor, no meio das pessoas, e abraçou aquela moça. Ela terminou a programação e foi convidada, esta moça, para ir à nossa classe de discipulado. E lá ela contou esses dois relatos, começou a estudar a Bíblia conosco aqui na classe de discipulado, alegre, agradecida a Deus e feliz por ter vindo a essas duas reuniões. Se a vinda do pastor Wilson e da professora Irene aqui em nossa igreja serviram para esta moça e para uma internauta de Santos que manteve contato conosco, católica, fervorosa, e ela disse que a programação de ontem impactou de tal forma a vida dela que ela mudou algum conceito que depois iria nos dizer. Olhem como Deus é maravilhoso, como Deus é bom em nos proporcionar momentos como estes. E antes de abrirmos agora a palavra de Deus e lermos esses 3 textos, eu quero mais uma vez dar um abraço a todos os amigos que aqui estão, os internautas que nos acompanham, e vamos orar pedindo a bênção de Deus pelo estudo sobre a família nesta noite e em oração também entregarmos a nossa vida a Jesus. Querido e bom Deus, muito obrigado por estarmos aqui na igreja, um lugar tão agradável que nos acolhe, para pararmos um pouquinho da correria da nossa vida para pensarmos. E pensarmos mais especificamente lá em nosso lar, no cônjuge, nos filhos, na família, em problemas que existem, em alegrias pelas quais passamos, em decisões importantes que são necessárias serem tomadas, e que a Tua palavra nesta noite nos traga o conselho para aquilo que devemos fazer. Eu não sei o que vai no coração de cada um dos amigos que aqui estão, nem dos internautas, mas Tu sabes, e que este assunto possa atingir profundamente a vida de cada um de nós que aqui estamos ouvindo e assistindo, e pelo Teu poder tomarmos decisões importantes com a família e ao lado e com a bênção de Deus. Pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Dos 3 textos que vamos ler, que possivelmente não tenham correlação nenhuma um com o outro, o primeiro deles está no livro de Gênesis, no capítulo 37. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 37 e vamos ler os versículos 1 até o versículo 4. Gênesis 37, 1 a 4 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Oanã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, ou Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Vamos agora ler um texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Apenas a primeira parte de Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Agora vamos ler Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14.
de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está aí coberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos lá, então, unir esses 3 textos, lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e a história central aí, o texto de Eclesiastes. Jacó foi um homem usado pelo poder de Deus, que o seu nome mudado de Jacó, enganador, passou para Israel, e dele formou-se a nação de Israel, o nome Israel. Jacó, ele enganou seu pai, Isaque, através da sua mãe, Rebeca. Jacó, quando ofereceu para o pai dele, Isaque, um guisado de carne que o pai gostava, ele foi orientado pela mãe que ele colocasse um manto, uma pele de animal, de ovelha, em cima dele, para que o pai, que já estava cego pela velhice, passando a mão nos braços e no ombro, confundisse com Esaú, que era bem peludo, tinha um corpo peludo, e Isaque gostava daquele guisado que Esaú fazia. E o pai estava para morrer, ia dar a bênção ao primogênito. E a mãe, que gostava mais de Jacó, falou: enquanto seu irmão vai lá caçar, eu já tenho aqui a carne que ele gosta, eu vou preparar, porque eu sei o tempero que ele gosta, e você vai e se passe pelo seu irmão, e receba a bênção dele. E assim a mãe e o filho enganaram o pai. Quando o irmão Esaú chegou e soube que a bênção já havia sido dada para o irmão mais novo, e era bênção patriarcal, ele rogou ao pai que desfizesse a bênção que havia dado para o seu irmão mais novo, que havia roubado dele aquele momento, e passasse para ele. E o pai disse: eu não posso fazer isto. A bênção que eu dei para o seu irmão, que seria para você, já é para ele. E o ódio entrou no coração de Esaú, e ele propôs em seu coração que ia matar o seu irmão. E para o irmão não ser morto pelo outro, a mãe disse: fuja daqui, não apareça mais, que o seu irmão vai te matar. E Jacó fugiu e foi lá para as terras da família, que estavam muito distantes, e chegou na casa de Labão. Lá em Labão, na casa de Labão, ele viu uma garota que ele se apaixonou por ela, Raquel. Ele se apaixonou por aquela moça. E o sogro dele, Labão, falou: trabalhe para mim 7 anos, que eu vou te dar a minha filha em casamento, Raquel, que ele amava. E na noite de núpcias, quando ele estava para receber a sua noiva, que entrou com o véu, e ele, naquela alegria, recebeu a sua noiva, e quando ele percebeu, era Leia, a irmã dela, não era ela, Leia, estava ali, na frente dele, e ele já havia tomado ela como mulher. E o sogro dele disse: você trabalhe para mim mais 7 anos, que eu te dou Raquel, a minha outra filha. Então, vejam a sucessão familiar, hereditária de mentiras, de enganos. Jacó enganou e mentiu para o pai. O sogro dele mentiu e enganou ele. Lá na geração futura, nós lemos em Gênesis, acabamos de ler o texto, que José era filho de Jacó, e Jacó amava mais a José do que os outros filhos, porque José era o filho da velhice. E José trazia dos irmãos dele uma má fama.
E a Bíblia diz que eles não conseguiam mais viver pacificamente. E os irmãos de José, com muito ódio dele, resolveram matá-lo para tirá-lo da parte da família de maior aceitação, tirariam o irmão caçula. E Rúben, o irmão mais velho, disse: não, não vamos matar José, vamos vendê-lo para os midianitas, e ele vai desaparecer, e nós vamos dizer para o nosso pai, vamos mentir para o nosso pai, que estávamos aqui no deserto apacentando as ovelhas, e veio um animal feroz, e matou o nosso irmão, e vamos pegar a túnica que o papai deu, aquela jaqueta Armani muito bonita que o papai deu para ele, vamos embeber de sangue, e vamos dizer que um animal matou, e vamos lá enganar o papai. Então sumiram com José, venderam ele para os midianitas, e chegaram em casa para Jacó, e disseram: olha, o nosso irmão José foi morto por uma besta fera, olha aqui a roupa dele toda rasgada, toda ensanguentada. E Jacó, com muita tristeza, disse: eu vou descer à sepultura com muita dor, perdi o meu filho. Terceira geração de mentiras. Olhem que interessante. Jacó mentiu para o pai e enganou o pai. Labão mentiu para Jacó e enganou Jacó. Os filhos de Jacó mentiram para ele referente a José e o enganaram. As famílias passam por hereditariedade e por costumes, traços de convivência. Tente lembrar que muito do que você, adulto que está aqui, dos senhores com mais idade, fazem hoje em hábitos alimentares, de vocabulário, de vestuário, de forma de educar os filhos, maneiras de se comportar, trouxeram e trouxemos da nossa formação lá em casa. Podem lembrar, os que estão aqui, a comida da mamãe lá atrás, a forma como ela falava, como fomos educados. Irmãos, eu vejo hoje o meu filho falando para os meus netos frases inteiras que eu falava para ele quando ele era criança. Ele repete na educação dos meus netos, que são filhos dele, o que eu falava. É impressionante. Nós levamos para os nossos filhos aquilo que aprendemos em casa. Os irmãos concordam comigo? Que nós levamos, inclusive, hábitos alimentares. Nós gostamos de tal comida porque eu fui criado comendo aquilo. Por exemplo, alguém que foi criado comendo polenta. Tem alguém aqui que comia muita polenta? Ó, vários levantaram a mão. Para o meu pai, se não tivesse feijão, não tinha comida. Ele falava que feijão era o rei da mesa. Entenderam porque eu já falei aqui que a mais alta gastronomia é o AFO. Arroz, feijão e ovo. AFO. E os amigos aí de Queimadas que estão conosco, talvez a melhor carne, a melhor prato que tem aí é churrasco de bode, né? Essa região aí, é verdade. Procura saber aí com o Media Center, fala aí para mim, eu já estive lá na região, o pessoal gosta de um churrasco de bode. Alguém aqui já comeu churrasco de bode? É verdade, eu estive numa região lá do Nordeste, é verdade, é o top. Nós levamos para a nossa vida. Eu me recordo que o meu avô, nós moramos há algum tempo com o meu avô, que era português, e meu avô era de origem nobre, veio de Portugal. Eu aprendi a usar talheres, a mesa, comer, usar o garfo na mão esquerda para cortar as coisas e assentar minha mesa com meu avô. Eu era pequeno e eu pegava no garfo de qualquer maneira e o meu avô falava assim: pega no garfo direito, moleque, português. Fuja daí, moleque. E a gente comendo, ele cutucava a minha mão com o garfo. Pega no garfo direito, moleque. Ai, vovô. Eu aprendi a segurar nos talheres e eu ensinei meus filhos. Eu como até hoje daquele jeito. Aprendi lá. E
a gente aprende também lá em casa a xingar, a mentir. Há pais que dão para o filho pequeno um pouquinho de cerveja enquanto ele está tomando, um pouquinho de vinho enquanto ele está tomando. Ele pede para o filho comprar carteiras de cigarro para ele. Ele pede para o filho dizer, quando toca o telefone, diga que eu não estou. Fale que eu não estou. A criança que ainda é inocente, ela não sabe dizer exatamente o que falou, ela não sabe exatamente o que é aquilo. Mas ela diz, meu pai não está. E se a pessoa aperta muito, a criança vai dizer, meu pai mandou dizer que não está. E a criança entrega. Olha aqui, ó, Espaço Novo Tempo Queimados. Boa noite, pastor Jonas. Estamos assistindo o culto ao vivo, a qualidade da transmissão está ótima. Daqui a pouco teremos uma santa ceia e compartilharemos com você. Grande abraço. Amém. Deus seja louvado. Estamos juntos. Que Deus abençoe na ceia. Jesus unindo a família dos discípulos dele. E quando nós chegamos nessa parte da vida, se nós fomos enganados, nós vamos enganar. Se nós aprendemos a verdade, nós vamos ser verdadeiros. E esta família de Jacó era uma família que aprendeu a enganar. Era uma família que aprendeu a mentir. Como Jacó vai entender que ele foi enganado muitos anos depois, quando ele reencontrou-se com o filho amado José, que era governador do Egito, e a criação que ele teve nos 17 anos de vida, porque esse texto que eu li diz que José tinha 17 anos quando isto aconteceu. Ele trazia má fama dos irmãos dele para o pai. O que era José? Era um dedo duro. José dedurava os irmãos dele. O tempo todo dizia, os meus irmãos, eles brigam, os meus irmãos, eles roubam nos negócios, os meus irmãos traem a mulher, trazia uma má fama. E os irmãos tinham muita bronca dele. Os irmãos, a Bíblia diz, não conseguiam viver pacificamente. Era uma família em pé de guerra. A sua casa, o seu lar, o seu casamento, a minha casa, o meu lar, o meu casamento, é um lar onde os anjos de Deus têm prazer em habitar, ou é um lugar que é um pé de guerra? Discussões, atritos, mentiras. 3 gerações mentindo. Jacó aprendeu com a mãe. A mãe disse, engane o seu pai. Faça-se passar pelo seu irmão Esaú. Ele aprendeu com a mãe a mentir. Que pena. Aquela mulher que estava ali, falando aquilo para o seu filho, era nora de Abraão. Não podia haver algo mais triste para uma herança patriarcal como aquela. E Jacó agora, com a mentira, ele foge. Ama a sua garota, que a Bíblia diz que ele viu aquela mulher, ele viu Raquel e ele amou aquela mulher. Ele ficou apaixonado por ela, trabalhou 7 anos com alegria para casar-se com ela. E na noite de núpcias, ele foi enganado. Enganou o pai, é enganado por Labão, o sogro. E depois os filhos o enganam. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 13. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Eu uso muito esse texto nos casamentos. E eu vou pregar a primeira parte, inicialmente. Venerado é santo. Traduzindo, ficaria, santo deva ser o casamento entre todos que são casados. É para casados. Venerado, santo, seja entre todos o matrimônio. É como um santuário. O que é santo, ou onde é santo, não deve haver mentiras. Não deve haver enganos.
como é fácil o marido mentir para a mulher mentir para o marido, porque acostumaram no namoro, quando eram namorados, a um mentir para o outro. Então vamos começar aqui do início. Namorados, não mintam um para o outro. Ah, pastor, se eu for dizer para minha garota que eu conversei com aquela menina que ela odeia, ela vai terminar comigo. Então eu digo que eu não conversei, eu não tenho nada com ela. Ah, pastor, o meu namorado é muito ciumento daquele amigo lá do trabalho, lá da faculdade. Se eu for dizer para ele que eu peguei carona com meu amigo, ele vai terminar comigo. Então começa a mentir no namoro e leva a mentira para o casamento. Sempre eu digo, não minta no namoro e não traia. Mas se porventura, por um acidente, isto acontecer, diga a verdade e peça perdão. Não desenvolva o vírus da traição. Se você, no namoro, trai a sua garota, ou se a garota trai você, a probabilidade de existir a traição no casamento é muito grande, porque você desenvolveu algo sedutor com outra mulher. Ou você desenvolveu algo sedutor com outro homem. E no casamento, por mais que você ame a sua esposa, você traz alguma coisa que te chama a atenção mais do que ela. É esse também o motivo que eu disse naquele programa da família aqui da igreja intitulado Quebrando o Silêncio, onde foi apresentada uma revista pela Igreja Adventista para a América do Sul, chamado Pornografia. E nós demos uma revista para cada família, uma revista para cada adolescente, e ali foi apresentado, eu disse na pornografia, dentro do assunto da pornografia, que os homens, os meninos, não devem desenvolver o vício da masturbação na adolescência, na juventude, porque levam para o casamento. É um embuste, é uma mentira levada para o casamento. E relacionamentos são quebrados por causa desse vício, que é uma mentira. Então vem o apóstolo Paulo e diz, venerado seja entre todos do casamento. Não é entre alguns, é entre todos. O que é venerado é santo. E o que é o leito sem mácula? Mácula é mancha. Algo que é deteriorado, manchado. O leito sem mácula é uma conotação clara, objetiva, quanto à fidelidade. Não haver a traição. Se eu minto quando eu sou solteiro, a probabilidade de eu mentir quando eu sou casado existe. Se eu traio quando eu sou solteiro, a probabilidade de eu trair quando eu sou casado existe. É por isso que existe a graça maravilhosa da misericórdia de Deus, que é oferecida a nós através do perdão. Todo aquele que se arrepende e pede perdão a Deus, Ele restaura. E hábitos nocivos que foram desenvolvidos pelo meio ambiente ou trazidos à vida pela hereditariedade são quebrados com o poder de Deus. E nós queremos esconder. Então vem aquele texto final que lemos em Eclesiastes capítulo 12. Salomão, o homem que mais envolveu-se na história, pelo menos que conhecemos, com mulheres. E lá em Reis está escrito que Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas, e elas perverteram o coração dele. Ele tornou-se um homem sexualmente pervertido. E ele escreveu o livro dele de Cantares para a mulher que ele mais amou, Sulamita, um livro recheado de palavras amorosas, eróticas, lindas de amor, e ele escreve o último livro dele, Eclesiastes, amargurado, triste. Olhem como ele termina o livro de Eclesiastes. Tudo que você tem que fazer, faz direito, faz de uma forma decente, porque obras, quer sejam boas, quer sejam más, Deus vai trazer à luz no juízo. Então aqui agora vem uma questão importantíssima.
se no casamento, na família, no relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, de irmãos, nós mentimos, nós traímos, nós vamos dar contas, quer sejam boas ou más, quando Jesus voltar. E a volta de Jesus não está mais longe do que o dia da minha morte. O dia que eu morrer, ele voltou para mim, e eu não posso fazer mais nada. Então, o que eu determinei até o dia da minha morte, ou até o dia que Jesus voltar, vai ser levado à luz. Todos vão saber. Enganar, mentir, é uma máxima de sobrevivência em nossa sociedade. Quando eu vejo pelos meios de comunicação as mentiras deslavadas ditas por políticos na mídia, é algo tão absurdo, é algo tão impróprio, como se as mais altas autoridades do nosso país ensinassem os seus cidadãos que mentir é bom para você fugir de erros cometidos. E as autoridades máximas do nosso país mentem na mídia, olhando para a câmera, e você sabe que a pessoa está mentindo. Líderes de partidos, líderes políticos, olham para a câmera e mentem, e você sabe que estão mentindo. Então o que o povo faz? Se o governo mente, por que eu não vou mentir com a questão do meu imposto? Por que eu vou pagar para um governo mentiroso que extorque o meu dinheiro? Por que eu vou pagar o imposto correto? Então nós começamos a desenvolver hábitos que não são corretos e levamos para dentro da família. E Deus não pode abençoar. Por isso que nós cantamos o hino inicial 150. Não desistir. Não desistir do quê? Do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é puro, do que é correto. Independente do que a sociedade faça, não vamos desistir. E vem então o conselho final da palavra de Deus. Não mintais um ao outro. Maridos, não minta para a esposa. Esposas, não minta para o marido. Filhos, não mintam para os pais. Pais, não mintam para os filhos. Quando seu filhinho perguntar alguma coisa que você não quer responder porque não sabe ou porque tem vergonha, não minta. Não conte aquela fantasia que eu já falei aqui uma vez, que eu peço licença rapidamente para repetir, que foi uma mentira consecutiva atrás da outra para um garoto, quando ele chegou para o pai e perguntou: papai, de que jeito eu nasci? Como foi que eu nasci? E o pai não queria dizer para ele sobre a questão marital, normal, entre homem e mulher, pai e mãe, e ele inventou uma fábula. Meu filho, eu estava certo dia com a sua mãe, aqui ao lado, na nossa bonita casa que moramos, e passou uma cegonha voando pela vizinhança, e aquela cegonha com aquele bico comprido, com as asas longas, voando, e nós víamos uma fraldinha pendurada no bico da cegonha, e nós sabíamos que ela estava carregando um bebê, e nós torcíamos para que ela pousasse no nosso telhado e deixasse aquela fraldinha ali, que seria o nosso primeiro bebê. Ela voou, deu voltas e pairou em cima do nosso telhado, pousou ali, deixou ali aquela fraldinha. Eu peguei uma escada, subi correndo no telhado, abri a fraldinha e era você, meu filho, 2,3 kg, a coisa mais linda. Aí o menino falou assim: que legal, papai. Puxa vida, e você, como nasceu? Aí o pai pensou: puxa vida, já não posso falar mais a cegonha, né? Bem, meu filho, sabe a fazenda do vovô? Lembro, a gente vai passar férias lá. Então, um dia o vovô estava indo lá embaixo na horta e ele ouviu o barulho do choro de um bebê. E ele foi andando no meio da plantação dos repolhos. Ele chegou lá num cantinho, tinha um repolho bem grande que as folhas faziam um bercinho, e quando o vovô chegou lá, era o papai que estava ali naquele pé de repolhos, e ali foi o vovô e colheu o papai. Fui eu, era eu.
Ah, papai, você nasceu lá na fazenda do vovô, desse jeito? É, foi assim, meu filho. E o vovô, como nasceu? Bem, meu filho, olha, naquela mesma fazenda que já vinha 3 gerações com a nossa família, um dia o seu bisavô estava andando embaixo do mangueiral. E ele andando embaixo daquele mangueiral, as mangas maduras, e ele ouviu um choro, e ele ficou olhando, e ele viu penduradinho lá no meio das mangas maduras, o vovô, o bebezinho penduradinho lá, e ele foi e colheu o vovô, e ali o vovô nasceu. Aí o garoto virou para ele e falou: papai, que interessante, pelo que eu vejo, há 3 gerações nós não temos um parto normal na nossa família. Que coisa! É apenas algo para ilustrar o que a mentira vai fazendo de pai para filho, de filho. Quando você, homem, quando nós, homens, chegamos em casa e a mulher pergunta alguma coisa que nós não queremos dizer, não minta. Diga assim, pelo menos diga: podemos conversar depois? Eu vou rapidamente ali tomar um banho, podemos conversar daqui a pouco? Aí embaixo do chuveiro, a água caindo na sua cacunda aqui, amolecendo o cérebro e os nervos, para não mentir, amolece tudo aqui no ombro, te deixa mais leve. Vai orando: Senhor, não deixa eu mentir para minha mulher. Eu gastei todo o dinheiro do meu salário jogando no bicho. Eu não tenho mais nada aqui para pagar a conta. Não deixa eu mentir que eu fui roubado. Ela não vai acreditar porque eu já falei isso 5 vezes. Me ajuda aqui, Senhor. Vai orando e fale a verdade. Vai ficar feio? Vai. Mas é pior porque um dia ela vai descobrir. E ela vai saber que você mente. Eu estava em um acampamento em Brasília de jovens. E chegou um empresário que estava ali e disse assim: pastor, depois do sermão, da programação aqui, eu não aguento mais. Eu tenho que lhe falar alguma coisa, mas eu tenho vergonha, eu tenho que lhe falar. O que é, meu amigo? Eu traio a minha mulher há muito tempo e eu tenho um filho de 11 anos fora do casamento. Eu não suporto mais. A minha mulher está livre, você está vendo? Eu olhava aquela família bonita, aquele senhor, a esposa, filhos ali no acampamento. Ele com aquela angústia medonha. No passado, ele não tinha mais relacionamento com a mãe daquela criança, mas ele sustentava aquele menino, era extorquido por ela. Ele formou uma padaria para ela. Ela tirava todo o dinheiro dele. E ele, naquela angústia, e falou: você pode orar comigo, pastor? O que eu faço? Eu falei: posso te ajudar? Vamos falar com a sua mulher. Não, pastor, ela vai pedir o divórcio. Falei: meu amigo, você acha que depois de tanto tempo sua esposa já não percebeu? Alguma coisa você fez nesses 11 anos que ela percebeu. Pare de mentir para ela. Pare de ficar com essa angústia. É o que Satanás faz com a sua e com a minha família. Ele quer nos escravizar pela mentira. Aquela mentira que eu falei há 11 anos atrás, eu tenho que sustentar mês após mês, durante tantos meses, tantos anos. Chega uma hora que eu não aguento mais, eu vou infartar. Mas começou lá atrás. Mentindo, traindo. E nós oramos. E na última noite eu ia fazer o Fogo do Conselho, que é um programa de desbravadores que nós trouxemos para acampamento JA, que eu já fiz aqui com essa igreja. E na última noite, já na madrugada, quando as labaredas últimas da fogueira estavam queimando, o acampamento já dormindo, naquele silêncio, 3 cadeiras em volta da fogueira. A esposa, ele e eu. Ele consentiu que eu ajudasse ele a falar para a esposa dele que ele atraiu no passado e que tinha um filho fora do casamento. E que aquela mulher havia extorquido muito dinheiro deles. Ele consentiu, eu chamei a esposa, e meus irmãos, eu tenho na minha mente aquela senhora sentada, com o rosto bem sereno. E eu disse: irmã, tudo bem,
na última noite aqui do acampamento, vocês vão viajar amanhã, o seu marido me procurou e ele tem algo muito importante para lhe falar. E ele pediu que eu estivesse junto para ser testemunha, para nós orarmos antes. Vamos orar. E eu pedi que Deus abrandasse o coração dela com aquilo que ela iria ouvir, colocasse nos lábios o que ele deveria falar. E então terminei a oração e disse, pode dizer. Irmãos, aquele homem ficou de cabeça baixa. Os dedos dele pareciam que dar nós. Ele não conseguia parar com os dedos. Meu amor, você lembra aquela vez, há mais de 10 anos atrás, que eu comprei um carro novo e que eu capotei o carro e que eu perdi o carro e nós tivemos perda total? Lembro sim, eu me lembro. Então, eu não estava sozinho. Aquele acidente aconteceu porque, e foi contando, eu estava com uma mulher. Com ela eu tive um filho, ele está com 11 anos, ela já tirou muito dinheiro meu, eu formei uma padaria. Os irmãos têm uma ideia de quanto custa para você formar uma padaria com equipamentos, lugar e tudo mais? E dei para ela, eu não suporto mais, a angústia que eu tenho é muito grande, e eu peço, por favor, que você me perdoe, você tem tudo para pedir a separação. Se você pedir o divórcio, eu vou entender, mas eu quero que você saiba que eu te amo. Eu estou contando isso porque eu estou em uma angústia medonha. Há tantos anos eu minto para você. Eu não tenho mais nenhum relacionamento com ela já há algum tempo. Eu não suporto mais. Eu peço que você me perdoe e decida. Eu quero continuar com você, eu te amo. E ela olhou para ele, irmãos, um olhar nobre, um olhar puro, e ela disse para ele, eu te perdoo. A hora que ela falou, eu te perdoo, ele levantou a cabeça pela primeira vez na conversa e falou, o quê? Mas, por que você me perdoa? Ela falou, meu amor, eu já sei há muito tempo. Eu estava esperando apenas você falar para mim. Eu já sei, eu já sabia, eu te perdoo. Aquele homem passou por uma restauração, devido a essa traição, ele abandonou a igreja, ele foi desligado da igreja. Interior de Goiás. 2 semanas depois eu fiz uma longa viagem, lá para aquele interior de Goiás, e fiz o batismo daquele homem. E no batismo dele, para a igreja toda, ele contou essa história, disse como a esposa o havia perdoado e como ele sentiu o perdão de Deus para a sua vida, entregando-se a Jesus através do batismo. Venerado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Tudo o que você tiver que fazer, faça de uma forma correta, porque atos, quer sejam bons, quer sejam maus, Deus vai te trazer à luz. E que bom, quando Jesus voltar, olharmos para Ele e dizermos, Senhor, eu aceito o teu convite, porque Ele vai dizer, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Senhor, eu vou aceitar o convite para entrar na alegria do céu, primeiro porque eu estou recebendo o convite. Se eu não estivesse com a minha vida de acordo com a vontade de Deus, eu não receberia o convite. Mas eu quero dizer que eu estou recebendo o convite porque naquela noite, faltando 3 minutos para as 9 horas do dia 21 de novembro, 22 de novembro de 2015, faltando 2 minutos para as 9, eu decidi mudar. Eu decidi falar a verdade. Eu decidi ser honesto, correto no meu casamento, no meu relacionamento. E a bênção de Deus cai sobre todos aqueles que reconhecem, abandonam, porque alcançam misericórdia. Louvado seja o nome de Deus pela bênção desta noite, quando unimos 3 textos da Bíblia.
daquilo que não devemos fazer e como Deus, mesmo em meio à mentira, quando o perdão é pedido, Ele restaura. Jacó pediu perdão para Esaú. Esaú veio com 400 homens para trucidar o irmão dele. E Jacó foi humildemente mancando, porque havia tido lá no vale de Jaboque um encontro com o Senhor que tocou nesta parte da coxa dele. E ele veio mancando, e Esaú, com aquele ódio, foi arrefecendo o ódio, vendo seu irmão mancando, que se ajoelhou diante dele e pediu perdão, e Esaú deu o perdão. E a Bíblia diz que Esaú e Jacó, unidos, fizeram o enterro do pai, Isaque. Os dois irmãos fizeram o enterro do pai, se uniram. Quando os irmãos de José, após vários anos de mentiras, encontraram José no Egito e viram-no vivo, voltaram para o pai Jacó e pediram perdão. E ao pedirem perdão, o pai deu o perdão e disse: eu vou com vocês para o Egito para rever o meu filho. E o perdão dado e o perdão recebido levou Jacó e seus filhos para o Egito, e foi dado para eles pelo faraó a terra de Gósen, a melhor terra que havia no Egito. Foi dado para o pai do governador chamado José. E por amor a José, que não mentiu, por amor a José, que foi íntegro, Deus abençoou por causa dele a casa de Potifar e a terra do Egito. Aqui está você, estou eu. Por amor a você, ao falar a verdade, ou ao pedir perdão por alguma mentira e ser restaurada, Deus vai abençoar o seu lar. Deus vai abençoar o seu casamento. Deus vai abençoar os seus filhos. E é isto que nós queremos para todas as famílias nesta noite. A bênção de Deus através da restauração. A bênção de Deus através do perdão pedido e do perdão recebido. A unidade das famílias, a unidade dos casais. E então, nós não vamos mais entrar em casa e baixar a cabeça e ficar pensando: que tragédia está o meu casamento. Venerado, então será abençoado o casamento de cada um, o lar de cada um, porque é um leito, um lar, um lugar sem mácula, sem mancha. E a bênção de Deus repouse sobre todas as famílias que aqui estão. A bênção de Deus a todos nós abençoe. O Alexandre vai cantar agora um hino para finalizarmos. Enquanto ele está cantando esse hino, logo a seguir eu vou fazer a oração. Vamos orar, para que Deus nos dê coragem de retomarmos algumas questões na nossa vida que possivelmente precisem de ajustes. Algumas questões que talvez a gente precise passar um e-mail, dar um telefonema, pedir perdão. E, amigos queridos, é tão maravilhoso, é tão agradável sentir que Deus perdoa, Deus restaura, Deus faz com que você e eu voltemos a sorrir. Às vezes nós estamos tão tristes por dores que estão aqui no coração, e é tão gostoso você e eu sermos adeptos de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e logo pego no sono. Qual é o lexotan divino? Paz. Paz. A paz dá um sono medonho. A gente até tem que vontade de dormir no culto, na hora de um culto desse. Na hora do sermão. A paz é tão grande que dá vontade de dormir. E o Alexandre vai parar, vai cantar, e eu vou parar de falar para você não dormir, porque todo mundo está em paz aqui agora. Que Deus abençoe. Vamos ouvir esse hino.
Eu tive tudo aqui, fui feliz, bem feliz. Vivia eu falando com você, em você eu vivi. Muito firme eu já fui, aprendi o que é bom. Agora o amor se foi também, algo em mim sei que mudou. Restaura em mim a paz que tenho salvos. Restaura em mim a paz de ser feliz. Vem trazer o amor que eu tive por você, e nunca mais me deixes, pois fugir. Eu já anunciei, já falei do seu amor, o seu caminho eu mostrei a alguém, ajudei a encontrar. Voz não tem mais calor, fria está, e tudo só porque tentei viver sem você, sem você. Restaura em mim a paz que tenho salvos. Restaura em mim a paz de ser feliz. Vem trazer o amor que eu tive por você, e nunca mais me deixes, pois fugir. E nunca mais me deixes, pois fugir. Cristo, eu preciso de você. Amém. Deus seja louvado. Que belo hino. Fica aqui do meu lado, Alexandre. Que belo hino. Nós ouvimos agora, restaura em mim a paz. Que noite linda para sermos restaurados. Não acham? Uma oportunidade tão grande. Estamos aqui na igreja há 1h10. Mais 10, 15 minutos, estamos chegando em casa. Com essa paz restaurada em nosso coração. É a paz que, amigos, queridos internautas, a Thelma, ela diz que não pôde estar nesse fim de semana aqui na igreja, ela sentiu muito a falta. Que Deus abençoe, Thelma. Nós também sentimos falta de você, mas estamos juntos aí no culto, não é? Sendo ligados aí pela internet. O Dr. Walter, mais uma vez, o Dr. Walter Cardoso, lá de Salvador, ele pede orações pela conversão do seu filho Valtinho. Nós estamos orando pelo Valtinho já há mais de um ano.
Vamos continuar orando. A Geisa, do Rio de Janeiro, ela diz assim: boa noite, que Deus nos mande a mensagem de hoje. Amém. A Marisa Vieira Ramos, de Americana, boa noite a todos. Boa noite, Marisa. Espaço Novo Tempo, Queimadas, estão agora em Santa Ceia, que Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus. Peço orações por meus filhos, Bernardo e Thaísa. E quando eu vejo amigos de São Paulo, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Americana, Bauru, Atibaia, Carapicuíba, Santa Bárbara do Oeste, São Pedro da Aldeia, várias regiões do Brasil ligados aqui conosco em nosso culto, e amigos também dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia. Olha que bênção de Deus. Você que está em todas essas partes do Brasil, nessas regiões dos Estados Unidos, do outro lado do mundo, aí na Rússia, na Ucrânia, que Deus abençoe. E como Alexandre acabou de cantar, ao nos entregarmos a Jesus e sermos restaurados, nunca mais Ele vai nos deixar. Não é que Ele nos deixa, é nós que deixamos Ele. Nós que nos afastamos. Que a bênção de Deus, do perdão, da verdade, da paz, da restauração, e seja na vida de todas as famílias aqui presentes e de você, querido amigo internauta, ao orarmos e dizermos: querido e bom Deus, que a bênção dos céus dê coragem a cada um de nós de, através da verdade, restaurarmos algo que de errado existe em nossos relacionamentos. Nós sofremos muito, não adianta mentir. Um dia, de uma forma ou outra, essas mentiras virão à tona, as traições, algo que temos durante anos feito que não é correto. Nos perdoe, ó Pai. E através do perdão, dê a coragem para procurarmos quem for necessário, pedirmos perdão, dizermos a verdade, e esta outra parte, aonde estiver agora, já esteja preparada para nos receber. E quando chegarmos e dissermos assim: me perdoe, e a pessoa disser: eu te perdoo, e você perguntar: por quê? Se eu te ofendi tanto, se eu te magoei tanto, se eu te traí, a pessoa vai dizer: eu já sabia, e o poder de Deus colocou no meu coração o perdão. Restaure, ó Pai. Restaure os casamentos que aqui representados e com os amigos da internet estão. Guarde os nossos filhos. Proteja os nossos adolescentes. Cuide dos nossos bebês. Sê com o nosso país. Com os amigos internautas oramos por cada um deles, nomes que acabamos de ler e aonde estiverem agora. Vivemos em um mundo conturbado. Quantas agressões existem, mas que a paz de Jesus esteja em nossa vida. Que a sua paz nos guie nesta noite e nos dê uma boa noite. Tenhamos um bom sono, uma semana feliz, dias agradáveis, onde a verdade restaurada e o amor puro e verdadeiro retomado em nossas vidas fará de cada um de nós homens e mulheres felizes. Pois são bênçãos que suplicamos agradecidos e em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Podeis vos assentar? Vão para casa na paz do Senhor e, por favor, não briguem pelo caminho. Vão em paz, andando em paz. E você, querido amigo internauta, que Deus te abençoe. Mais uma noite conosco aqui na igreja de Vila Matilde. Que alegria receber você. Da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, várias partes do Brasil, aonde você estiver, que Deus te acompanhe. Eu creio que vai ser muito difícil nos conhecermos aqui, mas um dia
a paz e o amor de Deus nos leve para a eternidade. E que o bom Deus a todos acompanhe e abençoe, bem como os amigos aqui da igreja. Uma feliz semana. Fiquem na paz do Senhor.